meus amados. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Queridos irmãos e irmãs, aqui Jesus está numa região pagã, a chamada região dos Gerazenos, portanto, a região de Gerasa. Aqui, como eu disse para vocês, lembrando que São Marcos ele vai trazer uma lista de 4 milagres que Jesus realiza em um único dia. Então, primeiro nós já vimos, lá no sábado, que foi a tempestade acalmada. Agora nós vamos ver a libertação desse homem possuído pelo demônio aqui da cidade, dessa região de Gerasa. Por que sabemos que é uma região pagã? Por um fato, eles tinham manadas de porcos. Se fosse uma região judaica, não teria. E o que nos ensina aqui? Lembremos que o evangelho foi escrito para homens e mulheres que, na sua grande maioria, eram cristãos, mas tinham vindo do paganismo. Que, vamos dizer, tinha uma série de coisas que eles faziam, que eles viviam, e que o judaísmo não seguia, tá certo? Então, Jesus, ao visitar uma região pagã, era para indicar exatamente que a salvação também era para os pagãos, não só para os judeus, como era o pensamento judaico da época, eles achavam que era só para eles. E Jesus, ao fazer essa visita na região dos Gerazenos,
deixa muito claro que a salvação também é para os pagãos. Então, este homem que é possuído, nós vimos aqui, por uma legião, então são muitos demônios, ele ficava no cemitério vagando pelos túmulos noite e dia, gritando, se ferindo. Isso é uma outra coisa característica. Quando a gente lê os documentos do início da igreja, ali, talvez até os primeiros, os 3 primeiros séculos ali, era muito comum a gente notar isso. Era tido como regiões demoníacas. O deserto, lembremos que Jesus foi tentado no deserto, ou seja, lugar onde não tem vida, né? Os cemitérios também eram tidos como lugares demoníacos, ou seja, de residência de demônios. Então eram os cemitérios e também, né, os sepulcros e também o deserto. Então, ou seja, lugares onde não tem vida. Era o lugar onde os demônios preferiam morar. Então, por isso, o motivo que este homem também permanece ali, já que ele era possuído por uma legião de espíritos imundos, impuros, então ficar ali entre os túmulos. Ninguém conseguia dominá-lo, porque ele era muito forte, imagina, ele tinha uma legião, mas esta legião encontrou aquele que sozinho a venceria, porque ele é Deus. Tanto é que nós vemos que os próprios demônios vão proclamar isso, que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. E aí é quando Jesus vai ter o diálogo com ele. É a única vez que a gente vê Jesus dialogando com o demônio. Por quê? Porque ele percebeu que existia mais de um. Porque ele mandou o demônio embora e um outro já se manifestou, dizendo, né, não atormente a gente, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E aí ele vai perguntar e vai saber que realmente ele já sabia que era uma legião. Fato é que é muito inusitado o pedido que os espíritos impuros fazem. Eles pedem para Jesus que deixe, que mande-os embora do homem, mas eles queriam ficar naquela região. Aqui também é uma coisa interessante, né? Porque provavelmente aquele povo ali dava espaço para o demônio. Porque se eles não querem sair dali, é porque é uma região boa para eles. Mas o fato é que eles querem, então, permanecer ali e pedem a Jesus algo muito inusitado, que é sair e ir para a manada de porcos. Mas só que eles não esperavam que os porcos fossem fazer o que eles fizeram, né? Então eles saem e vão para a manada dos porcos, e nesse momento Jesus dá permissão para que isso aconteça, só que quando eles saem do homem e vão para os porcos, a manada, isso 2.000 porcos, que como eu disse, o porco na cultura judaica é um animal imundo, aliás, na nossa também, se a gente não fizer bem a carne hoje, tem, né, bem mais cuidado e tal, mas a gente sabia antigamente como transmitia doenças se não fosse muito bem feita a carne de porco. Mas dentro da cultura judaica é um alimento impuro, da muçulmana também. Nós, o Senhor liberou-nos para comer de tudo. Não é esse o problema, que Jesus vai dizer que o que mancha o homem não é o que entra na boca, é o que sai do coração e passa pela boca, né? Então, e o que acontece? Quando esses 2.000 porcos são possuídos pelos demônios, eles se jogam do precipício dentro do mar e morrem afogados. Então, ou seja, os demônios foram derrotados. Acharam que estavam pedindo uma grande coisa, mas aí os próprios animais não suportaram. É para dizer isso, se nem os animais impuros suportam Satanás, como é que um cristão não deve ser liberto da opressão de Satanás? Porque a gente vai perceber que é isso, o povo ficou mais o quê? Ah, mas peraí, ele libertou aqui, mas nós perdemos 2.000 porcos? Ficamos com um prejuízo gigantesco. Não, vai embora daqui, não queremos você aqui não. É isso que eles vão fazer. E às vezes na nossa vida o Senhor faz uma limpeza tão grande, uma reviravolta tão grande, que às vezes ao invés de a gente ficar feliz e procurar seguir fielmente no caminho do Senhor,
a gente desvirtua, como esse povo aqui fala para o senhor, não quero saber disso, não quero saber desse negócio de igreja, não quero saber desse negócio de religião, não quero saber desse negócio de catolicismo, não é desse jeito, não é assim. É igual esse povo fez. E aqui, interessante, eles se jogam no mar. O mar também, dentro da cultura judaica, era a representação de todos os males. Era, vamos dizer, a região de tudo aquilo que é ruim, era o simbolismo do mar. Talvez porque o mar era muito desconhecido naquele período, e ele era impetuoso, ele era forte. Então aqui, provavelmente não é um mar de água salgada, já falei para vocês, que é o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, o chamado Mar da Galileia, mas é de água doce. Bom, diante disso tudo, os que estavam cuidando dos porcos vão lá, falam para os outros habitantes da cidade, todo mundo chega, vê o homem bem, só que olha o prejuízo que tiveram. Manda Jesus embora da cidade, não querem Jesus ali. Mas esse homem que foi liberto corre atrás de Jesus. Quando Jesus entra na barca para deixar a região, ele corre atrás de Jesus e pede para seguir o Senhor, e o Senhor não o permite. Por quê? Exatamente aquela região precisava ser evangelizada, mas não deixaram Jesus ficar ali. Então, este homem seria o porta-voz do evangelho. Talvez aquele único homem, tanto é que Jesus fala: vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então, aqui, ele deixa muito claro que ele está dando uma missão específica. Esse homem agora se torna um missionário de anunciar a boa nova do evangelho. Tudo aquilo que o Senhor realizou. E foi exatamente o que esse homem faz. Imagina, um homem que ficou a vida inteira aprisionado pelo demônio, abandonado, teve que abandonar a família, agora está livre. Imagina quando ele chega, e todo mundo conhecia naquela região, quando ele chega ali liberto, o quanto, e isso daqui é interessante, é um pagão anunciando para os pagãos, e era isso que o início da igreja fez muitas vezes. Os apóstolos, por exemplo, se você lê em Atos dos Apóstolos, Paulo ia fundando as comunidades, ficava ali um período, mas não ficava para sempre. Ele ia embora e os pagãos mesmos iam anunciar o evangelho para os outros pagãos que ainda não conheciam o Senhor. Então nós percebemos aqui que esse trabalho que Jesus fez aqui de libertação, de anúncio, também os pagãos vão fazer depois, já que eu falei aqui que Jesus está numa região pagã, e a ideia é exatamente essa, que o pagão, ao receber, quem era o pagão primeiro, vamos entender, né? Quem não pertencia ao povo de Israel era considerado pagão. Hoje, pagão para nós é quem não é batizado, mas naquele período não. Era chamado de gentil, tá? Não é gentil com L, é gentil com O. Então era o gentil ou pagão. Era quem não pertencia ao povo de Israel. Os povos estrangeiros, vamos dizer assim, fora de Israel. Então, eles também, ao receberem o anúncio do evangelho, devem anunciar também este mesmo evangelho que eles receberam. E Senhor, nós te pedimos hoje de forma especial essa graça. Liberta-nos, Senhor, também de tudo aquilo que pode ser na nossa vida, Senhor, pedra de tropeço, que pode ser na nossa vida, Senhor, muitas vezes até sem sabermos, acabamos abrindo caminhos para que os demônios entrem na nossa vida. Que o Senhor nos liberte, lava-nos, Senhor, com o teu sangue, purifica-nos, restaura-nos, Senhor, liberta-nos. A nós e aos nossos queridos, a nossa família, visita a nossa casa com a tua graça, assim como o Senhor visitou a vida deste homem, e que nós também possamos, assim como este homem do Evangelho liberto, anunciar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje também, na igreja, nós celebramos São Brás, que é conhecido como o protetor da garganta. Então, o padre agora vai fazer a oração de São Brás, você toca a sua garganta, pedindo que Deus, pela intercessão de São Brás, possa te libertar dos males da garganta.
pela intercessão de São Brás, bispo e mártir. Livre-te, Deus, de todos os males da garganta e de todas as outras doenças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa foi a bênção da garganta. E agora a bênção para encerrar este momento de oração de forma especial. Pedimos a intercessão da Virgem Santíssima e de São Brás, que desça sobre vós, pela intercessão deles, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.